Certa manhã, Cameron se vê deitado na cama ao lado de Diane e declara seu amor por ela. De repente, Cameron acorda e percebe com decepção que o momento romântico com sua paixão foi um sonho. Mais tarde, seu pai, Hunter, diz que eles precisam conversar sobre seus planos quando o verão terminar. Quando sua mãe, Carol, ressalta que o verão acabou de começar, dando a entender que eles não devem pressionar o filho, o homem a lembra de que Cameron já tirou um ano sabático depois do ensino médio. Por fim, o pai diz que dará a ele 3 semanas para pensar em um plano concreto para o futuro. Na sorveteria onde ele trabalha, Lenny, o gerente assistente, repreende o funcionário por chegar atrasado. Em seguida, o chefe pede que ele feche a loja hoje à noite, mas Cameron diz que não pode porque tem um encontro com Diane. Lenny zomba, cético quanto ao fato de o homem ter conseguido um encontro com uma mulher tão bonita. Enquanto isso, uma mulher misteriosa aparece na frente da casa do vizinho da família. Naquela tarde, Liz, colega de Cameron, expressa sua irritação pelo fato de ter que fechar a loja porque ele não quer. Ela então pergunta se ele não estava mentindo sobre seu encontro com Diane, então ele explica que eles são amigos há anos e que ela foi a primeira pessoa para quem ele mandou uma mensagem quando ela voltou da faculdade para a cidade. Depois do trabalho, o homem passa pela casa de Diane e a vê relaxando de biquíni no quintal. De repente, Chad e Jason aparecem e o acusam de tirar fotos da mulher em segredo. Em seguida, o agressor pega o celular e o joga na rua. Diane ouve o tumulto e pergunta o que está acontecendo. Chad diz que viu Cameron espionando-a. Então o homem envergonhado diz que pode provar que não foi ele. No entanto, quando ele tenta recuperar o celular, um veículo o atropela. Por fim, Diane acalma a situação dizendo aos agressores para irem embora e Cameron também volta para casa. Naquela noite, o homem vê a mulher misteriosa se despindo em seu quarto ao lado e o flagra espiando. De repente, a campainha toca e Cameron se levanta rapidamente para ver quem é. Ao espiar pelo buraco da porta, ele percebe que é a vizinha Victoria e teme que ela conte aos pais o que ele fez. No entanto, quando ele abre a porta, vê apenas Diane, que diz não ter visto mais ninguém do lado de fora. Os dois então se dirigem a uma pizzaria para jantar, onde ela pede desculpas por todas as circunstâncias que levaram à quebra de seu telefone. Poucos minutos depois, Cameron pede ao amigo Martin que se aproxime da mesa deles, apesar de a mulher pedir que ele não o faça. O homem, sem jeito, gagueja e rapidamente se justifica quando vê Diane. Sua reação irritada confunde Cameron, que não entende o que fez de errado. Depois de acompanhá-lo até sua casa, ela finalmente revela que Martin a deixou pendurada no baile de formatura e que ela ainda não sabe o motivo. Para animá-la, Cameron lhe diz que nunca a deixaria na mão se fosse seu acompanhante. De repente, o homem vê Victoria ameaçadora na entrada da garagem e entra correndo na casa. Em seu quarto, ele espia pelas cortinas e a vê olhando diretamente para ele. Para sua surpresa, a mulher aparece atrás dele e ele pede desculpas por tê-la visto se despir. Quando ele abre a porta para deixá-la sair, ela diz que ele tem que levá-la de carro pela cidade como punição por tê-la espionado. Cameron diz que não pode dirigir porque não pagou o seguro do veículo, então a mulher diz a ele para encontrar uma solução ou ela falará com os pais dela. Mais tarde, o homem hesitante leva Victoria para um prédio de escritórios, onde ela confisca as chaves do carro para se certificar de que ele não a deixará lá. Do veículo, ele observa um homem abrindo a porta para a mulher sedutora. Alguns minutos depois, o impaciente Cameron se aproxima da entrada para ver por que está demorando tanto. De repente, o homem de antes manca até a porta e lhe pede ajuda. Confuso e assustado, ele corre de volta para o carro e fecha todas as portas. Horrorizado, Cameron testemunha o momento em que Victoria morde o pescoço do homem, acabando com sua vida. Na viagem de volta, o homem deduz que a mulher é uma vampira e ameaça matá-lo se ele se recusar a ser seu motorista. Do lado de fora de sua casa, Victoria beija Cameron e diz que ele deve confiar nela. No dia seguinte, Hunter pede sangue ao filho e a vizinha chega bem a tempo de explicar que viu um servo ferido bater no veículo na noite passada. Em seguida, a mulher diz ao pai que sabe tudo sobre o problema do seguro do carro do filho e que está disposta a pagar a taxa deste mês se ele a levar de carro enquanto ela estiver na cidade. Apesar das inúmeras desculpas de Cameron, Hunter não vê nada de errado nesse acordo, para a alegria de Victoria. Mais tarde, Marty admite que deixou Diane na mão no baile porque não sabe como lidar com ela. Ele então pede ajuda ao amigo para convencer a mulher a lhe dar outra chance. Naquela noite, Cameron espera no carro enquanto o vampiro se dirige a outro prédio. Momentos depois, o corpo sem vida de uma pessoa cai ao lado do veículo de vários andares acima, assustando o homem. Por fim, Victoria retorna ao carro, lambendo avidamente o sangue de seus dedos. Antes de voltar para casa, Cameron se certifica de lavar o sangue da janela em um posto de gasolina.
Horas depois, a vampira aparece ao lado dele na cama e diz que é hora de contar a ele porque ela está na cidade. Vitória diz que tem 247 anos de idade e que, em 1890, um bando de vampiros rivais matou seu amante quando ele se recusou a se juntar a eles. Ela acrescenta que, no século passado, a maioria dos membros do bando se mudou para a América, alguns dos quais estão na cidade, e que ela prometeu eliminar todos eles. No dia seguinte, Martin pede a Cameron que o acompanhe em seu encontro com Diane, pois ele está muito nervoso. Durante o encontro, Cameron preenche o silêncio constrangedor dizendo que Martin fará um teste para um time de beisebol semiprofissional este ano. Quando ele diz que precisa ir embora, os dois amigos imploram para que ele não vá, sabendo que ele é o único que pode salvar a dolorosa situação. No momento em que Diane vai ao banheiro, Vitória chega para buscar o homem. Do lado de fora, o vampiro pergunta quem é a mulher. Então Cameron explica que está apaixonado por Diane desde o primeiro ano. Intrigada, Vitória não entende seus métodos. Então ele diz que sabe que quanto mais tempo Diane passar com Martin, mais rápido ela perceberá o quanto ele é chato. Mais tarde, Martin conta a Cameron que o encontro foi por água abaixo no momento em que ele saiu. O amigo lhe pede ajuda, mas o homem diz que talvez as coisas não tenham dado certo porque não era para ser assim. Enquanto isso, Vitória vai até a loja de roupas vintage onde Diane trabalha. Depois de contar a complicada teia de envolvimentos românticos em que se encontra, o homem diz a Liz que parou de priorizar a felicidade de outras pessoas em detrimento da sua própria. Em seguida, ele reconsidera o convite de sua colega para ver a banda da amiga dela tocar naquela noite. Quando está prestes a sair para encontrar Liz, ele vê o carro de Diane estacionado em frente à casa do vizinho. Intrigado, Cameron espia pela janela e vê sua paixão na companhia de Vitória. Quando as mulheres sobem as escadas, Cameron corre de volta para sua casa. Enquanto isso, Liz espera por ele do lado de fora da boate, perguntando-se onde ele está. Ao mesmo tempo, Cameron espia as mulheres da janela de seu quarto e observa incrédulo enquanto elas se beijam. Segundos depois, a vampira fecha as cortinas e apaga as luzes, e o homem percebe que elas estão prestes a fazer amor, a julgar por suas silhuetas na cama. No dia seguinte, ele vê Diane saindo da casa do vizinho, o que prova que ela passou a noite lá. Depois que ela sai, o vampiro lhe pergunta se ele gostou do show. Ele expressa sua raiva pelo fato de ela ter envolvido a única pessoa que ele gostaria que não tivesse envolvido, mas Vitória comenta sorrateiramente que nunca dará certo entre ele e Diane. Quando ele diz que não trabalha mais para ela, ela o agarra ameaçadoramente pela gola da camisa e afirma que ele não está em posição de recusar uma última noite como seu motorista. Mais tarde, Cameron diz a Martin que precisa sair novamente com Diane e que fará com que seja um sucesso. Em seguida, ele vai até a sorveteria e diz a Lenny que está desistindo. Do lado de fora, Liz o esmurra por tê-la deixado na mão no show da noite passada. Ele passa pela loja de roupas vintage e Diane lhe diz que Martin a convidou para sair novamente. Naquela tarde, Carol dá ao filho seu novo celular, mas pede que ele guarde segredo do pai por algumas semanas. Mais tarde, Cameron diz a Martin para usar um fone de ouvido durante o encontro para que ele possa ditar tudo o que disser. O amigo pergunta o que ele vai dizer caso a mulher ache o fone suspeito. Então o homem diz que está esperando uma ligação importante do time de beisebol. Durante o encontro, Cameron ouve a conversa e Martin recita tudo o que ele diz. Após o encontro bem-sucedido, Diane dá a Martin as chaves do carro e diz para ele levá-lo para onde quiser. Cameron ordena ao amigo que leve a mulher para casa, mas ele se recusa a ouvir e planeja ir para Lovers Lane. Exasperado, o homem vai até o mesmo local para tentar impedir o encontro. Atrás de uma árvore, ele observa Diane sussurrando em seu fone de ouvido e o joga pela janela, dando a entender que ela sabia que ele estava do outro lado a noite toda. No entanto, em vez de fazer amor, ela morde o pescoço de Martin, revelando que é uma vampira. Cameron vai à sorveteria em busca de Liz, mas ela não está lá. Alguns segundos depois, Diane aparece e o homem lhe diz para se afastar, pois ela matou o amigo dele. Ela diz que Martin está vivo, mostra a ele o homem encolhido no porta-luvas e explica que ela simplesmente o deixou mais forte para ajudá-lo a jogar beisebol profissional. Cameron expressa a traição que sente por todos os anos em que ela manteve seu segredo longe dele. Ela então admite que o ama, embora tenha jurado que nunca mais amaria depois de ver todos os mortais de quem gostava morrerem de velhice. Ela explica que nunca agiu de acordo com seus sentimentos por ele porque isso nunca funcionaria devido à sua verdadeira natureza. Mais tarde, Vitória diz a Cameron que não sabia que Diane era uma vampira até vê-la de perto e que preferiu não contar a ele porque sabia que ele não acreditaria nela. Em seguida, ele revela que a mulher que ele ama é a vampira indescritível que ela estava procurando e que ele será a isca. Sentindo que Cameron está em perigo, Diane chega à casa dele.
De repente, Lenny sai de trás de uma árvore, diz que sabe o que é e ameaça contar a todos. A mulher o derruba e se alimenta de seu sangue. Poucos minutos depois, ela e Martin irrompem pela porta para confrontar Victoria, que fez Cameron de refém. As mulheres se envolvem em uma batalha feroz. Quando Victoria se aproxima de Diane com uma lâmina, ela se protege com uma bandeja de madeira e joga a vampira vingativa no chão. Montada em Victoria, Diane a força a ouvir o que aconteceu há um século. Ela conta que o líder da matilha era um líder feroz e que ela não queria nada além de fugir. Ela conheceu o amante de Victoria, que lhe disse que ela estaria segura em sua matilha e até lhe deu seu sangue. No entanto, seu mestre sem coração descobriu e matou o amante da mulher. Depois de saber a verdade, Victoria se desculpa e fica encantada por ter encontrado um membro vivo da matilha. Eles se beijam e ela propõe que reconstruam uma família juntos. Ao se despedirem, Cameron diz a Victoria que gostou de matar vampiros com ela. Ele pergunta a Diane por que ela tem que ir embora e ela responde que é hora de seguir em frente. Ela sabe que ele não quer que ela vá embora, mas ela ainda tem uma vida inteira para viver. Lenny, agora um vampiro, pede a Cameron que diga a Liz que ela é a nova gerente assistente. Ele então se junta às mulheres e a Martin no veículo quando eles estão indo embora. No dia seguinte, Cameron diz a seus pais que pretende se tornar escritor, concentrando-se principalmente no gênero vampiro. Do lado de fora da sorveteria, ele pede desculpas a Liz e tenta contar tudo o que aconteceu nas últimas 3 semanas. Embora não acredite nele, Liz aceita as desculpas e o deixa entrar na loja. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.